O Léo Godoy, Thaís Kloss, foi a maior contratação da janela do Atlético até esse momento. Da janela do Atlético foi. No ano, até esse momento, ele é a maior contratação, maior investimento dessa temporada do Atlético. 20 milhões de reais foram investidos, cerca aí de 4 milhões de dólares na contratação do Léo Godoy. E ele chega como expectativa por quê? Porque foi considerado um dos melhores laterais direitos do futebol sul-americano. Nessa Líder de temporada assistências, né? passada. O líder de assistência, exatamente. Foram 11 pelo San Lourenço, pelo Estudiantes, perdão, na última temporada. No futebol argentino, claro que é um futebol diferente do brasileiro. O grande ponto aqui é que talvez esse início de trajetória dele pelo Atlético não seja dos melhores. Talvez o torcedor do Atlético, a imprensa, quem avalia também internamente, estivesse esperando um início um pouquinho melhor. Você acha que é o caso? Você acha que o início do Godoy pelo Atlético é um pouquinho abaixo? Como que dá para avaliar esse início de Léo Godoy no Furacão? Isso que eu ia falar. Será que está realmente sendo abaixo ou as nossas expectativas é que estavam muito altas? Justamente por isso, né? A gente... líder de assistência, acho que todo mundo imaginou que seria o cara que ia cruzar bastante para a área, por exemplo. Mas, gente, só dar assistência não quer dizer só cruzamento, Claro. né? Por exemplo. Eu não acho que ele esteja vindo mal nas partidas, não acho. Mas eu acho que realmente é esse status da maior negociação, é o status de líder de assistências que deixou essa expectativa, talvez aí do torcedor, muito alta. Querendo ou não, ele também tem que se adaptar aqui ao futebol brasileiro. E eu não acho que ele vem mal. Até se tratando de lateral, gente, né? A gente tem aí o Madison para ver como a qualidade da lateral realmente cai quando é substituído. Então, talvez para mim seja uma questão aí de expectativa do que propriamente, você pode puxar aí, talvez aí os números deles nos jogos, do que ele ir propriamente mal nas partidas. Eu acho que tem um grande talvez ponto abaixo aqui, que a grande avaliação do torcedor do Atlético pro lateral é cruza bem ou cruza mal, certo? E sai de um Kelvin que teve números excelentes em questão de cruzamento, era um cara que cruzava muito bem no Atlético, para um Léo Godoy que não tem como o cruzamento como a sua principal característica. O que é a principal característica do Godoy? É a infiltração pelo lado direito e a chegada no fundo, certo? Chegar no fundo para tomar uma decisão, para conseguir dar um passo para trás e criar jogada, criar assistência. Essa é a principal característica. Tanto que ele era mais um atacante de lado de campo do que propriamente um lateral no time do Estudiantes. E aí, pra gente trazer um dado importante, o Kelvin deixa o Atlético com 35% de acerto nos cruzamentos. Parece pouco, não é, tá? É bastante, inclusive 35%. Ele chegou a ter com o Wesley Carvalho, na melhor fase que ele teve na carreira, no Atlético pelo menos, mais de 40% nos cruzamentos. Ou seja, de 10, ele acertava 4. É muita coisa. E vamos lembrar, ainda era criticado pela torcida. Super criticado, exatamente. E o Godoy agora, a reclamação principal, pelo menos pelo que eu tenho notado no estádio, que eu tenho notado também nas redes sociais, é que ele não tem acertado cruzamentos. O Léo Godoy não acerta cruzamentos, e aí muita gente fala, toda vez que o Godoy cruza, ele acerta o peito do adversário, ele acerta a cabeça do adversário. Cara, não é mentira. O Léo Godoy acerta 12% no Campeonato Brasileiro. São 5 jogos que ele jogou. Claro que não jogou todos os jogos completos, mas nos 5 jogos do Campeonato Brasileiro ele acertou apenas 12%. No Estudiantes, na temporada passada, ele acertava só 18%. Então, assim... Então, o número dele em cruzamentos, na verdade, nunca foi É um número alto. que, assim, se você for pegar uma média de um bom lateral de cruzamentos, 25%, talvez ali. O Renan Lodge, por exemplo, acertava isso aqui no Atlético lá em 2019, quando teve grande fase. E o Léo Godoy tem um número abaixo, porque não é a principal característica dele, nunca foi. E talvez a expectativa para ele fosse essa, de ser um cara que vai cruzar muito bem, de ser um cara que tem o arco muito bem definido, mas ele é mais um cara de infiltração do lado direito da zaga do que do E aí, propriamente talvez do cruzamento. o Atlético não esteja conseguindo fazer ele jogar desse jeito, usando justamente a maior arma dele, para que ele possa ir ser de novo, não de novo, mas ter um número alto de assistências. Eu acho que passa muito por isso. Acho que a expectativa era exatamente essa, porque eu me encaixo nela. Então. A gente estava esperando cruzamentos e muitas vezes a gente nem vai procurar saber sobre o jogador, se esse era o ponto forte dele ou não, para ver se ele se encaixa no estilo de jogo
do Atlético. Eu não estou conseguindo ver, pelo menos quando o Atlético joga, ele conseguir, por exemplo, ir muito até o fim. E dá pra fazer um paralelo, né? Por exemplo, o Renan Lodge era um cara que chegava muito ao fundo na lateral esquerda quando teve grande fase no Atlético. E aí, os laterais subsequentes a ele, o Márcio Azevedo, o Abner e agora o Lucas Esquivel, não tem essa característica. O Márcio Azevedo não chegava nada no fundo, era um jogador mais de construção. Mesma coisa com o Abner. E mesma coisa com o Lucas Esquivel, que até apoia mais que os outros dois. Mas a cobrança era esse cara não chega no fundo, mas não é característica dele, entendeu? Então, tem que avaliar, tem que ter calma para fazer essa avaliação e considerar exatamente o que é e o que não é característica do jogador, antes da gente tirar uma conclusão. Mas que eu esperava um pouquinho mais do Léo Godoy, eu esperava. Não, tá? a gente espera, mas eu acho que ainda veremos. Ainda veremos. E assim, claro, você toca num ponto muito importante de adaptação, né? É um cara que estava na Argentina há muito tempo, ele chega no Estudiantes e fica por mais de uma temporada também. Então, uma troca de clube, um futebol diferente, uma intensidade completamente diferente, faz toda a diferença para um cara que está se adaptando. É por isso que eu levo em né? conta. Eu acho que para quem está se adaptando, não está jogando tão mal assim, tão abaixo quanto querem pintar, né? talvez. E assim, não tá comprometendo ofensivamente, tem gol marcado, tem grande chance criada. É um cara que defensivamente também não deixa a desejar tanto assim, né? Até certo ponto, porque não tem tanta estatura, não é um cara tão forte, digamos assim, mas não tem comprometido defensivamente. Então, é um jogador que tá na média. Talvez a esperança fosse de um jogador acima da média. E acho que ainda veremos esse jogador. Eu também acho que ainda veremos muito de Léo Godoy na lateral. Exatamente. Ele é um cara que é considerado também, até o final da temporada, uma peça primordial pro Atlético. Fechado? Um abraço para você que assistiu. A gente responde aqui as dúvidas do Clube Tretes lá no WhatsApp. Então, se você quer se tornar membro, acessa o QR Code que tá na sua tela ou chama a gente lá no Insta, que talvez seja até mais fácil para você. Fechou? Tamo junto, tá falado. Até a próxima. Um abraço para todo mundo que acompanhou.